Dios, una bendición poder estar visitándoos. Glória a Deus e graças a Deus por poder estar convosco aqui a visitar-vos. Yo no me gusta hacer introducciones, me gusta pasar directamente a la idea que quiero compartir. Não gosto de fazer introduções, gosto de passar diretamente à ideia que trago para compartilhar convosco. Una de las preocupaciones más grandes de mi vida ha sido ser un hombre de mi tiempo. Uma das maiores preocupações da minha vida foi ser um homem do meu tempo. Un hombre de su tiempo es alguien que sabe aprovechar las oportunidades y sabe adaptarse a las circunstancias para ser alguien que puede impactar a su generación. Um homem do seu tempo é um homem que, no tempo em que vive, ele preocupa-se em saber transmitir, impactar as gerações que estão à sua volta. Una de lo que el diablo quiere hacer es neutralizar al pueblo de Dios. Uma das coisas que o diabo deseja fazer é ter o povo de Deus neutralizado. Alguien que no tenga influencia ninguna sobre el mundo que le rodea. Uma pessoa que não tenha qualquer tipo de influência sobre o mundo que o rodeia. Por eso dice la palabra de Dios que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo e a sal desta terra. Yo me convertí con 16 años. Eu converti-me quando tinha apenas 16 anos. Con 17 ya estaba en el ministerio. Com 17 anos já estava a tempo inteiro no ministério. Y creo que Dios me dio la gracia de saber, o Él permitió que yo pudiera entender cuál era la oportunidad que yo tenía para hacer algo en este mundo. E acredito que Deus deu uma graça e deu uma oportunidade para que pudesse entender qual era a sua vontade para mim neste mundo. Cuando era joven, Quando era jovem, leía muchos libros sobre todo libros de biografías. lia quando era jovem muitos livros acerca de biografias. Biografías de los grandes hombres de Dios, Biografia daqueles grandes homens de Deus, de los avivamientos pretéritos, daqueles avivamentos passados, desde tiempos de después de la Edad Media prácticamente hasta la desde os tempos actualidad. posteriores à Idade Média até aos tempos atuais. La mayoría de nosotros decimos, si yo hubiera estado allí también hubiera aprovechado esa oportunidad. E grande parte de nós dizemos, se eu tivesse estado aí nesse lugar, também teria aproveitado essa grande oportunidade. Si yo hubiera vivido en el tiempo de Elías, no me hubiera postrado ante los Baales. Se eu tivesse vivido nos tempos de Elias, tampouco me teria prostrado diante dos Baales. Pero hoy seguimos cediendo ante los Baales. Mas hoje em dia continuamos a ceder diante dos Baales. Decimos, si yo hubiera vivido en el tiempo de Daniel, también hubiera resistido a la presión del gobierno, del Estado, y me hubiera comportado com dignidade cristiana. Se tivesse também vivido no tempo de Daniel, pois eu teria suportado a pressão do governo e do Estado e teria-me comportado com uma dignidade cristã. Pero hoy, cuando el sistema nos presiona, mas hoje em dia, quando o sistema nos traz pressão, nós continuamos por ceder. Y así sucesivamente decimos que si yo hubiera vivido, hubiera sido como José y se hubiera abalanzado sobre mí una bella mujer, también hubiera huido. E se dizemos que tivesse vivido aquilo que viveu José, quando uma boa mulher o assediou, eu também teria resistido como José. Pero todavía seguimos viendo que bajamos la guardia y cedemos ante las tentaciones y las concupiscencias de nuestro cuerpo. Mas a questão, na realidade, é que continuamos a ver como cedemos continuamente às tentações e às concupiscências do nosso próprio corpo. Si hubiera vivido en el tiempo de David, también hubiera entendido y comprendido y no hubiera sido como esos soldados cobardes que se quedaban en las trincheras y hubiera sido como David que hubiera pasado al frente. Se tivesse vivido no tempo de David, também teria de certeza a mesma atitude que David, não teria ficado nas trincheiras como soldado de Israel, se não teria sido à frente para lutar com Golias. Pero hoy se siguen levantando gigantes si no hay hombres y mujeres que están dispuestos a enfrentarlos. Mas hoje em dia continuam a levantar-se gigantes, no entanto não há homens nem mulheres de Deus dispostos a enfrentá-los. Ahora, tenemos que ser hombres de nuestro tiempo. Temos que ser homens deste tempo. No son tiempos fáciles. Não são tempos fáceis. No son tiempos en los que se pueden, digamos, diagnosticar cuáles son los enemigos, porque es un sistema de engaño muy profundo. São tempos nos quais não temos muito tempo para diagnosticar quais são os inimigos ou estratégias, porque o sistema é malévolo e engana. Pero si nosotros queremos ser hombres de nuestro tiempo, Dios nos va a dar la sabiduría y
y el coraje. Mas se nós queremos ser homens deste tempo e mulheres, então Deus vai nos dar a sabedoria e a coragem para poder enfrentar este tempo. Y no cederemos ante las presiones. E não vamos ceder diante das pressões. Y reconoceremos a nuestros enemigos. E vamos reconhecer quem são os nossos Y inimigos. reconoceremos cuáles son nuestros tiempos. E reconheceremos qual é o tempo em que estamos a Y viver. sabremos cómo responder ante las situaciones diarias. E saberemos responder às situações do dia a dia. Gloria a Dios, esto es un preámbulo. Isto é apenas um preâmbulo. Bien, Bem, vivimos en un tiempo en el que todo está hecho para que caduque a poco tiempo. Vivemos el tiempo de la caducidad. vivemos num tempo da caducidade. Tudo tem um tempo determinado. Todo tiene una fecha de caducidad. Tudo tem uma fecha de caducidade. Todo se fabrica para que dure poco tiempo. Tudo é fabricado para que dure muito pouco tempo. Todo está pensado para que las cosas tengan como se dice en español, obsolescencia programada. Vivemos num tempo no qual as coisas estão já destinadas a que tenham um tempo de ficarem obsoletas. Se llama obsolescencia programa, quiere decir que los que lo fabrican ya para que duren un determinado tiempo y sean rápidamente sustituidas por otras cosas. Significa que as coisas estão já fabricadas por quem as fabrica para que essas coisas simplesmente enduram um certo e determinado tempo e rapidamente sejam substituídas por outras. Todo tiene fecha de caducidad. Tudo tem uma data de caducidade. Los alimentos, Os alimentos, la tecnología, a tecnologia, la ropa. a roupa. Antes heredábamos los hermanos pequeños la ropa de los hermanos mayores. Ahora ya se Antigamente, hacen las cosas para que duren una sola temporada. os irmãos mais novos herdavam as roupas dos irmãos mais velhos. Hoje em dia já não funciona dessa forma. Lo que más me preocupa es que el sistema está también diciendo que los hombres somos sustituibles con facilidad. Aquilo que mais me preocupa é que também hoje em dia começa-se por instaurar o ideal de que os homens são substituíveis. Já não têm um tempo perene, por assim Que para dizer. que una élite privilegiada pueda sobrevivir, los demás somos prescindibles. Para que uma elite privilegiada possa sobreviver, então todos os demais são prescindíveis. El aborto, O aborto, la promoción de la homosexualidad para que no haya crecimiento poblacional, a promoção de comportamentos de homossexualidade para que já não haja multiplicação da humanidade, la eutanasia a eutanásia e incluso el terrorismo de Estado de permitir y fabricar pandemias que permitan diezmar la población por intereses geopolíticos. e também o terrorismo estatal que através de pandemias, por exemplo, dizimam a população da Terra. Pero nosotros nos han entrenado al sometimiento y a la como decía, nos han entrenado al sometimiento. E estes movimentos estatais aquilo que fazem é querem treinar-nos na submissão. Nos han asustado Assustam-nos y como tenemos miedo somos capaces de ceder a cualquier cosa que nos pueda salvar la vida. e como então temos medo, então vamos ceder a qualquer coisa que hipoteticamente nos possa salvar a vida. Pero Dios no ha hecho eso con nosotros. Dios no quiere que seamos un producto. Mas Deus não fez isso connosco e Deus não deseja que nós sejamos um produto. El mundo sí nos ve como un producto. O mundo, no entanto, quer ver-nos como um produto. Somos peones. Somos como peões. Somos de usar y tirar. Somos usados e depois somos tirados. Tú quizás eso no lo puedes creer porque no estás en las decisiones de los grandes focos de poder. Provavelmente tu não o possas entender porque não estás a ver as decisões daqueles grandes focos que há de poder mundial. Pero estamos viviendo los últimos tiempos. Mas, no entanto, estamos a viver nos últimos Y tempos. la palabra de Dios nos revela y nos habla cuál es el espíritu de los hombres de los últimos A tiempos. palavra de Deus mostra-nos e revela-nos qual é o espírito dos homens dos últimos tempos. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar alerta. Por isso temos que estar alerta. No creernos todo lo que nos dicen. Não acreditar em tudo aquilo que nos dizem. Sabios como serpientes, Devemos ser sábios como as serpentes sencillos como palomas. e devemos ser sensíveis tais como as pombas. Pero debemos de ser como ovejas en medio de lobos. Mas, no entanto, estamos enviados como ovelhas no meio de lobos. Estamos aparentemente en una posición de inferioridad.
Aparentemente parece que estamos numa situação de inferioridade, pero Dios está con nosotros. mas no entanto Deus está conosco. Entonces tenemos que comportarnos como hombres de nuestro tiempo. Por isso devemos comportar-nos como homens do nosso tempo. Entonces la palabra de Dios nos dice que Dios no nos creó como productos. A palavra de Deus ensina-nos que nós não fomos criados como produtos. Un texto que todos manejamos con mucha facilidad y que reconocemos porque lo hemos predicado muchas veces, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Texto que todos nós conhecemos e pregamos e conhecemos subejamente, que diz: de tal forma amou Deus ao mundo que enviou o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Aquí tenemos dos conceptos muy maravillosos y muy sublimes, digámoslo así. Aqui temos dois conceitos que são maravilhosos e que são sublimes. Uno es el amor de Dios É o amor que Deus manifesta y otro la eternidad. e outra é a eternidade. El amor de Dios O amor de Deus dice que Él nos amó de tal forma diz que Ele amou-nos de tal forma, de tal maneira, para que ya no tengamos fecha de caducidad, para que nós já não tenhamos qualquer tipo de data de caducidade. para que el amor de Dios nos dé una vida eterna. Porque o amor de Deus proporciona-nos a eternidade, a vida El eterna. amor de Dios hace que las cosas no sean perecederas, no caben, no terminen nunca. O amor de Deus faz com que todas as coisas deixem de ter caducidade, elas não terminam. Nosotros no, nosotros nos cansamos de las cosas, Nós, no entanto, cansamos das coisas. porque no las amamos, simplemente por un tiempo nos beneficiamos de ellas y cuando ya no nos aportan ningún beneficio las desechamos. Nós, no entanto, não fazemos assim, senão que tratamos de ver as coisas como algo que usamos por um tempo e depois, de qualquer maneira, substituímos ou deitamos-as fora. Incluso los hombres utilizan a otros hombres para utilizarles en sus objetivos personales y luego cuando se han cansado de ellos los desechan. Inclusive os próprios homens depois utilizam outros homens para poder alcançar os seus objetivos pessoais e depois, como ficam cansados dessas pessoas, como que tiram-nas fora. Los políticos son así. Os políticos fazem uma vida dessa forma. Hay un escritor español que se llama Arturo Pérez Reverte, no tiene importancia, un escritor Há escritor espanhol, Artur Spervert, não tem importância ao seu nome, mas é escritor, refiriéndose a un político muy importante de España. referindo-se a político muito importante em Espanha, Él decía de él: dizia acerca dele, es el político perfecto. ele é o político perfeito. Dice, es un personaje literario, yo lo utilizaría para escribir una novela. Ele é uma personagem que é literária, eu utilizaria-o para poder escrever uma novela. Pero no quisiera nunca que se casara con mi hija. Mas jamais quereria que ele se casasse com a minha filha. Es cínico, É cínico, es soberbio, é soberbo, es ambicioso é ambicioso y además es un killer, es un matón. e ainda por cima é assassino. Killer, Ele es un é matón. um killer, No sé, en español em sí te português. matón, alguien que usa a las personas y cuando no las quiere, Em espanhol a palavra é matão, é uma pessoa que utiliza as outras pessoas e depois a seguir puxa da cuando la ha pistola usado, pum, la dispara y la deja, ¿no? e así dispara e es como deixa funciona este a um mundo. lado. E assim funciona este mundo. Somos una masa manipulable, Somos uma massa humana que é manipulável, manipulada, porque no nos aman, porque não nos amam. simplemente nos instrumentalizan. Simplesmente instrumentalizam as nossas vidas. Yo no me voy a meter en temas de nada, simplemente yo hay cosas que no hago sometiéndome a las directrices de este sistema porque no creo en ellos. Eu não vou meter-me em várias coisas, mas, no entanto, quero dizer-vos que eu simplesmente há coisas que não faço porque não me quero submeter às diretrizes deste modelo. Bueno, no voy a entrar en más detalles sobre No vou- cosas puntuales. São detalhes e são coisas pontuais. Ahora, el amor de Dios, hermanos, Mas, no entanto, o amor de Deus, irmãos, el amor de Dios que es alto, que é alto, profundo, ancho, largo, no sé cómo, largo, dice que es tan grande que quiere que seamos eternos. diz que é tão grande que quer que nós sejamos eternos. No somos instrumentos para alcanzar un objetivo. Não somos instrumentos para que se alcancem objetivos. Somos el fin. Nós somos o fim. Jesús murió por nosotros, murió por ti, porque tú eras el fin final de su Jesus de su morreu por objetivo, nós, de su Jesus vida. morreu por ti, porque tu eras o fim, tu eras o final objetivo da sua entrega. La palabra de Dios dice que el Señor dejó las 99 y fue a la oveja perdida. A palavra de Deus ensina que o Senhor deixou 99 ovelhas para que fosse a procurar aquela ovelha que estava perdida. Un político diría, no, lo importante es el colectivo
y por uno que se pierda en favor de los demás no pasa nada. Um político diria, pois, o importante é aquilo que é coletivo e por uma pessoa que, enfim, esteja perdida, isso não é relevante. Todo tiene que servir al colectivo. Tudo tem que servir aquilo que é o coletivo. El individuo no importa, O indivíduo, individualmente, como ele mesmo, não importa. es prescindible, É prescindível. es utilizable. É utilizável. Y cuando ya no sirve a mis intereses, se le puede sustituir. E quando já não sirve aos meus interesses, então pode ser substituído. Jesús no hizo eso. Jesús dice que Jesús no uno fez isso. vale como todos. Jesus disse, o seu valor é igual a todos os demais. Y si no estamos dispuestos a ir al individuo, no merece la pena el colectivo. E se não estamos nós dispostos a ir diretamente ao indivíduo como uma só pessoa, um só ente, então todo o coletivo não faz sentido. Probablemente muchos de aquí se sentirán como ovejas perdidas y dirán, pero es que muchos los pastores no han venido a rescatarme. Es cierto que no somos como Jesús. E muitos podem sentir-se como ovelhas perdidas e dirão, mas a verdade é que sentia-me perdido e muitos pastores não vieram para resgatar-me. E eu disse, é certo, na realidade nós não somos como Jesus. Yo quiero ser como Jesús. Mas eu quero ser como Jesus. Yo quiero tener quiero ver el colectivo, pero sobre todo quiero ver el individuo. Eu quero ver o coletivo, mas no entanto, sobre todas as coisas, quero ver o indivíduo. Entonces el amor de Dios es tan grande que Él pudo ver al individuo. E o amor de Deus é tão grande que pôde focar-se no Lo indivíduo. vio solo, Viu-o só, desorientado, viu-o desorientado, perdido, perdido, lo rescató porque para Él era tan importante como el resto. e então veio e foi resgatá-lo porque para ele era tão importante o indivíduo como todo o outro coletivo. Dios quiere hacer cosas eternas o que tienen una duración eterna y que trasciendan a nuestras propias vidas y con vocación de eternidad. Deus deseja fazer coisas eternas, deseja dar-nos a eternidade e tudo aquilo que Ele faça em nós e por meio de nós que seja transcendente, que alcance a eternidade. Y que lo que hacemos en este mundo tenga también durabilidad. E que também tudo aquilo que nós façamos neste mundo também seja de largo espectro, que tenha uma durabilidade grande, No tenga fecha de caducidad. que não tenha uma data de caducidade. Todos los que estamos casados hemos dicho Todos hasta aqueles que que la estamos muerte nos casados, separe. dissemos até que a morte nos separe. La fecha de caducidad es la muerte. É como que estamos a estabelecer a data de caducidade, a morte. Entonces, en vez de amar a las mujeres y cuidarlas y respetarlas y mantener el amor familiar, lo que hacen es matarlas. Então, Hay com tanta base a isso, violencia de género. o que fazem é, em vez de manter as mulheres, cuidá-las e amá-las, aquilo que fazem hoje em dia, pois é que vai-se matá-las, como seja o caso da violência de Pero género. Dios quiere hacer cosas que sean para toda la vida. Mas Deus deseja que as coisas sejam para toda a vida. Yo quiero ser cristiano para toda la vida. Eu quero ser cristão para toda a vida. Yo quiero ser siervo de Dios para toda la vida. Eu quero ser um servo do Senhor para toda a vida. Yo quiero llegar al final de mis días Quero chegar ao fim dos meus y dias poder decir que he corrido la carrera, he peleado la batalla y he guardado la fe. e poder dizer, corri a carreira, pelejei a batalha, guardei a fé. Yo quiero al final de mis días no haber perdido el empuje que tenía cuando era joven. Eu quero ao final dos meus dias não ter perdido o impulso que tinha quando era jovem. Los hombres no somos iguales, digo en general, cuando digo hombres, mujeres, me refiero a las personas, no somos iguales cuando tenemos 17 años que cuando tenemos 60. As pessoas, todos nós, não somos iguais quando temos 17 anos ou quando chegamos a ter os 60 anos. Y uno de los milagros, hay dos milagros muy grandes que yo quisiera resaltar. E há dois milagres que eu gostaria de exaltar esta manhã. Uno es el nuevo nacimiento Um deles é o novo nascimento y otro es que el Señor mantenga nuestras vidas como niños. e outro é que o Senhor possa manter as nossas vidas num estado como crianças. Un niño es alguien que tiene la capacidad de estar siempre aprendiendo. Uma criança manifesta a capacidade de aprendizagem, em contínua Y aprendizagem. por Está. consiguiente tiene siempre unos continuos cambios. E, consequentemente, isso produz transformações contínuas. Porque tiene sensibilidad Porque tem sensibilidade y porque se impresiona con facilidad e porque impressiona-se de forma fácil. y se asombra con sencillez. E fica assombrado de uma forma muito sensível. Los viejos ya nos asombran. Aqueles quando estamos mais velhos, às vezes, já perdemos a capacidade de ser assombrados. Yo eso ya lo sé.
E dizemos, bom, eu isso já o sei. ¿Tú qué me vas a decir a mí? O que é que tu me vens dizer? Yo soy así, yo no voy a cambiar. Eu sou assim e já não vou mudar. Pero Dios quiere que seamos como niños Mas Deus quer que nós sejamos como y crianças. estemos en una continua conversión. E estejamos numa contínua conversão. Dicen, yo me convertí cuando tenía 17 años, Eu disse que converti-me quando tinha 17 anos. pero hay otros que están en una conversión progresiva. Mas há outras pessoas, no entanto, que vivem como uma conversão que é progressiva no tempo. Yo el otro día descubrí cosas que nunca me he dado cuenta después de 40 años de ministerio y que para otros era muy sencillo, pero para mí nunca lo había visto de esa forma. Ainda outro dia aconteceu que descobri, tive a revelação, passado 40 anos praticamente no ministério, coisas que provavelmente todos já as tinham apercebido dela, mas eu não. No voy a entrar en el detalle, pero sí en el detalle que con 60 años empecé a tener un proceso de cambio porque Dios me había revelado un aspecto nuevo de cómo es el cuerpo de Cristo. Não vou entrar em detalhes, mas no entanto que já com 60 anos Deus revelou-me um aspecto novo de como era o seu corpo e isso trouxe-me transformação. Entonces, hermanos, Dios quiere hacer cosas duraderas Então Deus deseja que as coisas que são feitas sejam duradouras y progresivas e que sejam progressivas. y que, como dice la palabra de Dios, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Para, como diz a palavra de Deus, tendo por certo que aquele que em vos começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. ¿Cuál es la fecha de caducidad? Qual é que é então a data de caducidade? No tiene fecha de caducidad, la muerte. Não existe. A morte? Não é. Amén. Amém? Bien, Juan capítulo... Vamos a leer la Biblia. Vamos à palavra de Deus no Evangelho de João. Sí, vamos a leer un texto. San Juan capítulo 25. Capítulo 6, 25. Capítulo 6, verso 25. Dice, hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará porque a ese señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Amém? Bien, la clave o el punto que quiero hacer más énfasis es la pregunta que los discípulos le hacen. Dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Quero enfatizar e pontualizar nesta pergunta que os discípulos fazem a Jesus, que faremos para executar a obra de Deus. Yo quiero hacer la obra de Dios. Eu quero fazer a obra de Deus. No quiero hacer una obra personal. Não quero fazer uma obra que seja pessoal. No quiero involucrar mis intereses a los intereses de Dios. Não quero misturar os meus interesses com os interesses de Deus. No quiero interferir en lo que Dios quiere hacer y en lo que a mí me gustaría hacer. Não quero interferir entre aquilo que Deus quer fazer e aquilo que eu gostaria de fazer. Siempre he dicho que en mi vida, Sempre disse na minha vida, el 99% he hecho lo que tenía que hacer. que 99% dos meus feitos foi fazer aquilo que eu tinha que fazer. Y un 1% lo que me gustaría hacer. E 1% fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Lo que pasa es que al final, cuando uno hace lo que tiene que hacer, descubre que es lo que más satisfacciones da, porque son cosas que tienen un retorno maravilloso y una durabilidad permanente. E ao cabo do tempo, quando entendemos que estamos a fazer aquilo que devemos fazer, então isso traz-nos uma grande gratificação, porque não somente
nos sentimos gratos por fazer isso, senão que são coisas que ficam e perduram e são duráveis para a vida tienen un eterna. retorno beneficioso. E para nosotros. trazem um benefício às nossas próprias vidas. Entonces, el cristiano no debe de mezclar lo que desea hacer con lo que tiene que hacer. Assim que um cristão não deve misturar aquilo que tem que fazer com aquilo que gostaria de fazer. Ahora, para eso hay que ser muy sincero Para isso temos que ser muito sinceros y también tener un amor muy profundo por Dios. e também ter um amor muito profundo por Deus. Jesús es el hombre por excelencia. Jesus é o homem por excelência. Él planificó su vida, a ver si cortan el teléfono ya. Jesús planificó su vida, Jesus Cristo planificou a sua vida, marcó sus objetivos marcou os seus objetivos y no hubo nada ni nadie que apartara los ojos de la meta final. e nada nem ninguém pôde fazer com que ele desviasse os olhos da meta final. Hablando de su ministerio, Falando do seu ministério, dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. disse: se o grão de trigo cai à terra e não morre, não pode dar fruto. Cuando él hablaba y marcaba su objetivo y decía que él había venido para morir en la cruz por nosotros, Ele falava acerca de que tinha vindo à terra para ir à cruz e morrer por nós. los amigos más íntimos trataron de convencerle para que no cumpliera su objetivo porque le amaban de una forma sentimental, involucraban sus emociones y sus deseos y estaban interfiriendo en el plan de Dios. O seu círculo de amigos mais chegado, quando ele designou de qual era o seu propósito e objetivo, trataram de fazê-lo convencer que isto não poderia ser assim. Porquê? Porque eles misturavam o seu amor, que era sentimental, com Jesus. Pero él dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. E ele disse a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque me és tropeço. Ahora, lo que Jesús hizo, Mas aquilo que Jesus fez, hizo una obra que ha tenido trascendencias eternas. aquilo que Jesus Cristo fez foi uma obra que tem transcendências que são eternas. Hay muchos pues, que mueren Há por, muitos que por morrem, un ideal, morrem por ideais, por un partido político, por um partido político, por un país, por um país, pero no tienen nada más que una influencia en un entorno muy corto. mas esse feito da sua morte não tem grande influência se não tem uma influência num tempo muito curto. Lo que yo quiero decir es aquí, lo que la palabra de Dios es que los discípulos preguntaron qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer la obra de Dios, porque sabemos que la obra de Dios es lo único que va a perdurar. E os discípulos perguntavam: bom, Senhor, o que é que temos que fazer para fazer a obra de Deus? Porque sabemos, na realidade, que isso será o único que irá perdurar. Y simplemente les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. E simplesmente disse-lhes: bom, é simples. Simplesmente que acrediteis naquele que Deus enviou. Ahora, podemos simplificar esto y decir, bueno, creer es simplemente, bueno, tener pues un buen concepto de Jesús, ¿no? Podemos creer en Él y decir, tengo un buen concepto de Jesús. Podemos nós tratar de simplificar isto e dizer simplesmente: bom, na realidade, crer nele é acreditar em Jesus. Sí. Pero lo que la palabra de Dios aquí nos dice es que creer en Jesús es mucho más, es seguir a Jesús. Mas aquilo que a palavra de Deus nos mostra é que, na realidade, acreditar em Jesus é seguir-lhe a Jesus. Y dice, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Assim ensina a sua palavra que aquele que ouve as minhas palavras e as põe por prática, então esse homem é um homem prudente, que o alicerce da sua vida está sobre a rocha. Y vendrán los ríos, vendrán los con ímpetu golpearán la casa y la casa no se Verão os caerá. rios com ímpetos e ventos impetuosos contra essa casa e a casa Porque está permanecerá, fundamentada sobre la roca. porque está alicerçada sobre a Pero rocha. el que oye mis palabras y no las hace, Mas aquele que ouve as minhas palavras Oye, e não não as as hace, pratica, le compararé a un hombre insensato então compararei-o a um homem insensato, que hizo su casa sobre la arena. que então alicerçou a sua casa sobre a areia. Y la casa tendrá una fecha de caducidad. E então essa casa terá uma data de caducidade. Y cuando vengan los problemas, E se então caerá. quando venham os problemas, então cairá. Entonces Jesús les reprocha cuando ven que le están siguiendo. Jesús les reprocha Então Jesus Cristo reprovou-os quando veem que eles na realidade estão a segui-lo. y le dicen, es que vosotros me estáis siguiendo porque, como dice, porque Não pelas buscáis- sinais, dice porque não por las habéis visto sinais. las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ele reprovou-os porque dizia: bom, na realidade vocês estão-me a seguir, não porque vistes as sinais,
mas sim porque comestes pão e saciaste-vos. No estáis muchos aquí porque tenéis una visión espiritual, sino porque tenéis unos beneficios temporales e inmediatos que resuelven vuestras carencias afectivas, personales, naturales, para el hoy. Não estão muitos aqui porque têm uma visão celestial do Reino de Deus, não que na realidade, porque no dia de hoje as vossas necessidades, provavelmente materiais, afetivas e emocionais, são resolvidas momentaneamente. Entonces Jesús les reprocha que tienen la vista muy corta. Então Jesus, na realidade, aquilo que estava a reprová-los era acerca da sua visão. A forma como eles viam as coisas era uma visão muito curta. Que hacen las cosas para que dure un poquito tiempo. Que estavam a fazer as coisas para que elas durassem muito pouco tempo. Unos reproches de Dios más grandes que se escuchen la palabra de Dios es cuando Dios reprocha a Esaú que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Uma das maiores reprovações que vemos na palavra de Deus é quando Deus reprova a Esaú porque ele vendeu a sua progenitura por um prato de lentilhas. Algo que era eterno, Uma coisa que era eterna, que era para siempre. que era para sempre. De repente él perdió la perspectiva Ele de repente perde a perspectiva y vende su primogenitura por algo que solucionaba un problema momentáneo. e vendeu a sua progenitura para resolver um problema momentâneo, que era a fome. Eso nos pasa a muchos de nosotros aquí. Isso muitas vezes acontece-nos a muitos de nós que estamos aqui. Y entonces le dice que trabajad para aquello que no tiene fecha de caducidad. Aquilo que lhes disse, pois bom, vocês não necessitam estar a trabalhar para uma comida que merece, senão para algo que não tem uma data de Que caducidade. no se acaba. Algo que jamais vai acabar. Porque ese es el amor de Dios que tiene con nosotros. Porque isso é o amor de Deus para conosco. Y si nosotros amamos a Dios, E se nós amamos a Deus, también tendremos vocación de eternidad porque queremos ser como Él. então teremos também uma vocação para a eternidade, porque desejamos ser como Ele. Todos queremos que lo que hacemos para Dios tenga durabilidad. Todos desejamos que aquilo que fazemos para Deus seja algo que tenha durabilidade. Y además cuando hemos involucrado nuestras vidas, E quando nós involucramos aí as nossas vidas, la vida de nuestros hijos, a vida de nossos filhos, la vida de nuestras esposas, a vida das nossas esposas, nuestro futuro. o nosso Pero futuro, cuando digo nuestro futuro, que no hemos planificado nada para el futuro, sino simplemente estamos obedeciendo a Dios sabiendo que nuestro futuro está en sus manos. quando falo acerca do futuro, significa que nós não temos nada planificados para o nosso futuro, senão simplesmente decidimos seguir ao Senhor e obedecer ao Senhor, sabendo que Ele tem o nosso futuro nas suas Entonces mãos. queremos hacer algo que sea permanente. Queremos fazer alguma coisa que seja permanente. Por eso dice la palabra de Dios que en el capítulo, es que no quiero leerlo todo para no aburriros, pero en el capítulo, creo que es 3 de Primera de Corintios, habla de cómo construir nuestra vida. O capítulo 3 da 1 de Coríntios fala acerca de como devemos Y él dice, construir as nossas vidas. Y él dice algo así como, dice que los hombres, que los que predicamos, que los que estamos al frente, Diz que os homens, aqueles que pregamos a palavra de Deus, que estamos à simplemente frente, somos colaboradores de Dios. diz que nós somos simples colaboradores de Deus. Unos siembran, Uns são aqueles que semeiam, otros riegan, outros regam, pero es Dios quien da el crecimiento. mas, no entanto, é Deus quem dá o crescimento. Y entonces dice que Pablo, como perito arquitecto, puso el fundamento que es Cristo Jesús. Paulo apresentava-se como um perito arquiteto que pôs o fundamento que era Jesus Cristo. Pero dice que luego cada uno tiene que ver cómo sobreedifica, cómo tiene que levantar su casa, su obra, la obra que quiere, su vida, mejor dicho. Nuestra vida es una obra, digámoslo así, es una construcción, estamos construyendo algo. Mi vida es una construcción. Yo miro para atrás y bueno, no tengo yo sé que Dios tiene los planos de mi vida, pero mi vida es una construcción. E então fala depois que vejam depois como sobreedificam. Significa a nossa vida é a obra de Deus, então nós temos que ver como sobreedificamos. A minha vida é a obra de Deus. E eu tenho, embora não tenha os planos, Deus tem os planos, eu tenho que sobreedificar de forma que permaneça a sua obra. Entonces dice que debemos de utilizar los materiales que tengan durabilidad. Então fala que devemos utilizar materiais que sejam duráveis. Habla de madera, heno, hojarasca. Fala sobre a madeira, sobre o feno, sobre... No sé cuál será la palabra en portugués, hojarasca. Palha, sobre a palha. Feno, palha.
Y luego habla de otro tipo de materiales como oro, plata y piedras preciosas. E em seguida fala sobre as pedras preciosas, o ouro e a prata. Pues aplícatelo a tu vida, quiero decir. Pois devemos aplicá-lo à nossa vida. Cada uno cuando va a la ferretería a comprar material, pues tiene que decidir qué es, qué tipo de material va a comprar para que no se le caiga la casa de encima. Cada pois, quando vai à ferretaria para comprar materiais, terá que ver que material compra e usa para que a casa depois, mais tarde, não venha a cair por ela mesma. Entonces, hermanos, todos queremos que lo que hacemos para Dios tenga una dura vida, una vida dura, perdón, una vida larga. Assim que, irmão, creio que todos desejamos que aquilo que fazemos para Deus tenha muita durabilidade, uma vida muito larga. Que bueno, yo tengo casi 60 años y no me gustaría que después de haber dedicado 40 años descubrir que todo lo que he hecho es mentira. ¿Te imaginas? Tenho quase 60 anos e não gostaria quase depois de 40 anos descobrir que tudo aquilo que eu fiz era uma mentira. La diferencia es que yo miro para atrás. A diferença é quando eu olho para trás. Lo bueno de ser viejo. O bom de já estar a ficar velho. Es que tienes perspectiva. É que tens perspectiva. Quiero decir que tienes elementos de juicio para ver el resultado de las decisiones que ha tomado cada uno. Tens a capacidade de poder analisar acerca dos resultados das decisões que tomou cada Y yo miro para atrás y digo, gracias Señor que tomé las decisiones correctas. E olho para trás e digo, graças Senhor porque pude tomar decisões corretas. Y veo los que no quisieron pagar el precio y digo, no les ha ido bien. E vejo também aqueles que não desejaram pagar o preço e concluo que a vida não lhes correu bem. Entonces, yo no quiero cambiar. Assim que eu não quero mudar las reglas del partido ahora que tengo ya una edad avanzada y ya tengo dolores que me impiden a veces la movilidad. Assim que agora que já a idade se me vai avançando e que já tenho dores de mobilidade, eu não desejo mudar as regras do partido. Yo no quiero ahora cambiar de vida cuando mis fuerzas físicas están menguando. Eu agora não quero mudar de vida quando as minhas forças físicas já vão a menguar. Si Dios cuidó de mí hasta hoy. Se Deus até hoje cuidou de mim. Si las verdades que Él me reveló no han sido mentira. Se as verdades que Ele a mim me revelou não são mentira. Si los riesgos que yo tomé confiando en su palabra han dado buenos resultados. Se os riscos que eu tomei confiando na sua palavra deram bons resultados. Ahora no voy a cambiar de estrategia. Não é agora que eu vou mudar de estratégia. Bien, los que servimos a Dios. Aqueles que servimos a Deus. También queremos no solamente que nosotros tengamos, que el amor de Dios nos dé eternidad. Não desejamos que o amor de Deus nos dê a nós a eternidade. No solamente queremos que lo que construimos en esta vida dure hasta el final. Não queremos somente que aquilo que nós construímos nesta vida dure até ao fim. Sino también queremos que la obra de Dios que estamos haciendo también tenga permanencia y nos trascienda a nuestras propias vidas. Também queremos que a obra de Deus que nós estamos a colaborar nela também possa permanecer e ter uma transcendência para além das nossas vidas. Yo todavía estoy vivo en términos biológicos. Eu, em termos biológicos, ainda estou vivo. He estado en muchos lugares por causa de mi ministerio. Já estive em muitos lugares por causa do meu ministério. Y siempre mi mayor preocupación era que cuando yo no estuviera, que el ministerio que yo dejaba atrás tuviera continuidad a pesar de mí. E a maior preocupação que eu tive sempre foi que nesse lugar desse ministério, quando eu já não estivesse, o meu ministério tivesse uma continuidade para além de mim e apesar de mim. Y he descubierto con alegría de corazón E pude descobrir com alegria de coração que en todos los lugares que he estado, que em todos os lugares que eu estive, después de mi partida, que depois da minha partida, las cosas han ido no solamente bien, sino han ido a mejor. Depois da minha partida as coisas não foram somente bem, senão que foram ainda a melhor. Y ese es mi tesoro, ese es mi regalo. Yo no tengo más tesoro que ese, la satisfacción de que lo que hemos hecho en Dios no ha sido con una fecha de caducidad o que dependía de mi carisma, de mis capacidades o de mi inteligencia. E esse é o meu tesouro, é a minha prenda, que aquilo que
pude fazer em Deus transcendeu-me a mim mesmo, as minhas capacidades e o meu carisma pessoal. Como decía Pablo, ni Pablo es nada, ni Apolos es nada, sino que Tal es lo como Paulo importante es dizia, Dios que da el crecimiento. Nem Paulo é nada, nem Apolos, nem Cefas, senão que quem dá o crescimento é o Senhor. Entonces, esa es mi mayor preocupación, Essa é a minha maior preocupação. que la obra de Dios no dependa de mí. Que a obra de Deus não dependa de mim. Para que la obra de Dios no dependa de mí, Para que a obra de Deus não dependa de mim, yo tengo que decir al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para hacer la obra de Dios? Como dijeron los discípulos. então eu tenho que perguntar ao Senhor como perguntar aos discípulos: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para fazer a tua obra? Y él respondió y muy sencillamente, pues tenéis que hacer y obedecer y creer en Jesús. E ele, de uma forma muito simples, respondeu: mas a única coisa que vocês têm que fazer é acreditar em Jesus e fazer de acordo com aquilo que Ele vos manda. Y todo lo que hacemos y que está basado en la palabra de Dios y no hemos añadido de nuestra propia cosecha o hemos adulterado las palabras de Dios para adaptarlas a nuestras concupiscencias, sino que hemos ido al mensaje escrito, eso es una roca que no se puede destruir. E tudo aquilo que fazemos, no qual nós guardamos os preceitos da palavra de Deus sem misturar nada que venha da nossa própria carne para ajustá-lo às nossas necessidades, então isso é uma verdade firme, uma rocha firme na qual permanecerá a casa. Voy a acabar con un texto en Hechos, Quero terminar com um texto no livro dos Atos, Hechos capítulo 5, no capítulo 5, capítulo 5, versículo 34. verso 34. Habían tomado preso a los discípulos. Haviam tomado presos os discípulos, Los estaban golpeando y castigando por predicar el Evangelio. estavam a castigá-los, a apedrejá-los por estarem a pregar o Evangelho, Porque el sistema político y religioso de aquella época porque o sistema político e religioso daquela época pensaban que ese movimiento era peligroso. tinham dado um dado adquirido que esse movimento era um movimento perigoso. Una de las preocupaciones que tengo más de la iglesia de hoy Uma das grandes preocupações que eu tenho acerca da igreja de hoje es que el mundo no la considera como una amenaza. é que o mundo não a considera como uma ameaça. Yo estoy contento cuando el mundo considera mi ministerio como una amenaza. Eu fico contente quando o mundo considera que o meu ministério é uma ameaça. En la vida siempre hay que tener enemigos. Porque na vida sempre vamos ter que ter inimigos. Es bueno tener enemigos. É bom ter inimigos. Primero es bueno porque garantiza de que estamos haciendo las cosas bien. É bom porque isso é o garante de que estamos a fazer as coisas bem. Y lo segundo E o segundo, es porque eso nos va a mantener siempre alerta. e o segundo é que é bom porque isso vai nos manter despertos, alerta. No me acuerdo qué predicador famoso, no sé si Wesley o quien fuera, no sé, cualquiera. Não me acuerdo qual dos predicadores famosos, como por exemplo Mandava- pode ter sido Wesley. Mandaba a los discípulos a predicar Ele mandava os seus discípulos pregar y cuando llegaban les decía, e quando eles chegavam perguntava-lhes: ¿se ha convertido alguno? converteu-se alguém? ¿Se ha enfadado alguno? Alguém ficou chateado? Si no se ha convertido ninguno y no se ha enfadado ninguno, no valís para el ministerio. Então dizia-lhes: bom, se ninguém se converteu e se ninguém ficou chateado, até é por vocês não servem para o ministério. Entonces, hermanos, habían tomado presos a los Jonathan discípulos. Edwards. ¿Eh? Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. No sé, lo leí otro, no me acuerdo. És Edwards. Sí. É predicador a caballo branco. Habían cogido presos a los discípulos porque el Estado de aquella época, el gobierno político religioso, consideraba a los cristianos como una amenaza para el sistema. Prenderam os discípulos porque o Estado naquele então e o sistema político e religioso consideravam com que aqueles discípulos eram perigosos. Sí. Entonces acontece lo siguiente. Então sucede o seguinte: Toma solamente un poquito de paciencia para leer bocadinho de paciência que diz unos 8 o 10 versículos. do 34, penso que até ao 40. Sí, dice entonces levantando, bueno, si quieres léelo tú así. Levantou-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei,
venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a estes juntou o número dos seus 400 homens, o qual foi morto, e todos lhes deram ouvidos, foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhes deram ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos, dai mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-lo, porque não aconteça serdes também chamados competentes contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem mais no nome de Jesus e deixaram-os ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se, terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos estes dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amén. Bien, Amén. pues entonces encontramos la situación. Se levantó un hombre de entre los fariseos, pero que tenía un poquito de lucidez. Levantou-se dos fariseus, que na realidade ele era fariseu, mas tinha bocado de lucidez. Y él dijo, mira, si es una obra de hombres, E disse-lhes, bom, se isto for uma obra de no os homens, preocupéis, porque una vez que se muera el líder, porque uma vez que o líder seja morto, los demás se van a dispersar. os demais vão ser dispersos. Casi la última etapa de Jesús solamente estaba orientada a preparar sus discípulos para que los discípulos pudieran continuar el ministerio sin él. A última fase do ministério de Jesus foi enfocada totalmente em preparar os seus discípulos para que após a sua morte eles pudessem seguir o Ellos ministério. no querían saber nada de eso. Mas eles, no entanto, não queriam saber nada disso. Ellos estaban contentos con tenerle cerca, Eles estavam muito felizes em tê-lo aí perto deles, haciendo milagros, em ver os milagres que eram feitos, en dar de comer a los miles de personas. em ver como milhares de pessoas eram alimentadas. Habían crecido en estatus social, Eles próprios tinham crescido no seu próprio status social, porque hacían milagros y prodigios. porque através deles eram operados milagres e prodígios. No querían que Jesús se marchara, Por isso, então, eles não queriam que Jesus pero Jesús se fosse. tenía que marchar. Mas, no entanto, Jesus era necessário que ele se marchasse. Elías le dijo hasta 3 veces, yo me voy, Eliseo. Disse-lhe três vezes a Eliseu, bom Eliseu, eu tenho que me ir. Y él decía, no, por favor, no te vayas. Eliseu dizia-lhe, não, Elias, não te vayas. Y ya cuando una vez se convenció, E quando já ficou convencido que era le necessário, dijo, ¿qué es lo que quieres? então Elias perguntou-lhe a Eliseu, o que é que tu queres? Y Eliseo le dijo, dame una doble porción de tu espíritu. Então Eliseu respondeu e disse, dá-me uma dupla porção do teu espírito. Bueno, y no sabéis la historia, pero bueno, él Sabéis a história? continuó la cosa hacia adelante. E ele então continuou com o Entonces, ministério de Elias. Pablo con Timoteo, así sucesivamente encontramos Isto vemos também em Paulo com encontramos Timóteo, como la pasión de los siervos de Dios de dejar una obra perdurable. vemos espelhado a paixão dos servos de Deus em deixar uma obra que perdura para além deles. Entonces, el énfasis que Gamaliel le da a aquellas personas diciéndoles, si las obras que dependen de hombres O no ênfase, son obras de Dios, son obras de hombres. o ênfase que Gamaliel deu e mostrou ao conselho foi dizer, as obras que são de homens vão parecer com os homens. E as obras que são de Deus, não. Por eso mi mayor preocupación es, Señor, yo estoy haciendo una obra de hombres, o Por isso a estoy haciendo tu obra. minha maior preocupação é dizer, Senhor, o que é que eu estou a fazer? Uma obra de homens ou estou a fazer a tua obra? ¿Cuál es el fundamento de la obra que estoy levantando? ¿Es una obra fundamentada en un programa? Qual é o fundamento da obra no qual eu estou a levantar? É uma obra que está fundamentada num programa? ¿En un hombre? Num homem? ¿En una estrategia social? Numa estratégia meramente social? ¿O es una obra en la que tú estás involucrado? Ou é uma obra na qual tu estás involucrado? Esa debe ser nuestra pregunta que debemos hacernos siempre. Essa é a pergunta que nós devemos fazer-nos sempre diante do Senhor. Y entonces,
Con este argumento les convenció para que les soltaran. E com este argumento convenceu para que soltassem os Y apóstolos, le os dijo, pero discípulos. si esta obra es de Dios, no podréis destruirla. Se esta obra for uma obra de Deus, não vais conseguir com que seja destruída. Y os vais a estar encontrando, luchando contra Dios. E então vocês vão ser encontrados a lutar contra Deus. Eso es lo que yo quisiera dejar cuando yo no esté. Isso era aquilo que eu desejo deixar quando eu já não esteja. Una obra que tenga vida. Uma obra que esteja viva. La diferencia entre una organización y un organismo es que una organización es un sistema de programas y de estructuras que permiten que algo funcione. A diferença entre uma organização e um organismo é que uma organização é um sistema de programas que se complementam entre eles e fazem com que essa organização funcione. Y un organismo es algo que está vivo y que se regenera automáticamente independientemente de que algo falle dentro del organismo. E um organismo é um ente vivo Se regenera. que se regenera por ele mesmo, independentemente de que existam falhas dentro de si mesmo. Y bueno, para concluir, E para concluir, dice que les llamaron, e disse então que chamaram os apóstolos, les intimidaron intimidaram-nos, o trataron de intimidarles. ou trataram de intimidá-los, Hoy tenemos una iglesia intimidada. e hoje aquilo que podemos ver é uma igreja intimidada. Ahora es una iglesia intimidada. Hoy es una iglesia intimidada. Agora a igreja está intimidada. Mañana será una iglesia discreta. Amanhã provavelmente será uma igreja que é discreta. Y dentro de poco será una iglesia secreta. E daqui a um tempo provavelmente vamos ter uma igreja que é secreta. Pero hay algo que es en contra del Evangelio. Mas há uma coisa que é contra o Evangelho. El Evangelio nunca puede ser discreto. O Evangelho jamais será discreto. Y el Evangelio nunca puede ser secreto. E o Evangelho jamais poderá ser secreto. Lo que habéis oído Aquilo que me al del ouvistes, oído, con un susurro, aquilo que ouvistes como um sussurro, gritarlo por las plazas y por las calles. ide e bradai-o pelas praças e pelas ruas. Entonces quisieron intimidarles para que no predicasen el Evangelio. Então trataram de intimidá-los para que eles já não pregassem o Evangelho. De asustarles para que fueran Para que manipulables. estivessem assustados e dessa forma fossem manipuláveis. Pero dice la palabra de Dios que salieron de ahí con gozo por haber sido dignos de haber sufrido por el nombre de Jesús. E daí saíram, diz a palavra do Senhor, com alegria por terem sido achados dignos para sofrerem penalidades por Cristo, Y no nome de Cristo. predicaron en las sinagogas E aí saíram e foram e pregaram nas sinagogas y en las e nas casas. casas. No hicieron ni caso al sistema. Significa que não tomaram em conta sequer o sistema. Predicaron públicamente Predicaram o Evangelho em nome de Cristo publicamente, en las sinagogas nas sinagogas, y predicaron privadamente e predicaram o Evangelho também de forma privada nas en casas. las casas. Amén. Amém. Señor, gracias por tu palabra. Senhor, agradeço pela tua palavra. Señor, haznos valientes, Señor. En Senhor, ti. faz com que sejamos Ayúdanos a valentes. creer en tu palabra, Señor. Leva-nos a que creiamos na tua Ayuda palavra. a seguir edificando en tus consejos, Señor. Senhor, ajuda-nos a edificar nos teus conselhos. Y a pesar de toda circunstancia adversa, E apesar de qualquer circunstância que adversa, podamos seguir viendo tu gloria, Señor. possamos ver a tua glória manifesta, Que la Senhor. obra que estamos haciendo Que a obra que estamos a fazer sea una obra de amor, seja uma obra de amor, una obra de eternidad, uma obra para a eternidade, una obra sin caducidad, uma obra que não tenha caducidade, una obra que ni el viento, ni las tribulaciones, ni las persecuciones la puedan desviar. uma obra a qual não poderá ser desviada nem por ventos, nem perseguições, nem tribulações. Una obra que no dependa de la debilidad de los hombres. Uma obra que não dependa das debilidades do homem. Una obra edificada sobre la roca que es Cristo. Uma obra que está a ser edificada sobre a rocha que é Cristo Señor, Jesus. Señor, que nuestras vidas Senhor, que as nossas vidas y la vida y la obra que nos has dado para hacer e a obra que nos entregaste para que contigo colaboremos, Senhor, sea tu obra. seja a tua obra. Y hoy te preguntamos, E hoje perguntamos-te, Señor, Senhor, ¿qué tengo que hacer para Senhor, hacer tu obra? o que é que temos que fazer para fazer a tua obra? ¿Qué tengo que hacer para que, Señor, no trabaje solamente por lo inmediato, sino por lo eterno? Senhor, o que é que eu tenho que fazer que não esteja a trabalhar somente por aquilo que é imediato, senão por coisas Y eternas? tú nos has dicho, nos has contestado, E tu nos respondeste que te sigamos a ti. que te sigamos a ti. Señor, en el nombre de Jesús, danos el coraje y la valentía para dar el siguiente paso en el nombre de Jesús. Senhor, dá-nos a coragem e a valentia para darmos o seguinte passo no nome de Jesus.